Boa noite, já vi que tem algumas pessoas entrando aqui. O Vini entrando, meu amigo. A professora Maria Cristina Mansur, que eu já vou chamar ela para entrar na live. É o seguinte, dia 24 é o dia do rio, né? Rio mesmo, ecossistema aquático de corrente, né? Corrente, de águas correntes. E então eu resolvi fazer um mês especial de lives sobre rios, porque nós estamos num dos períodos de maior crise hídrica no Brasil e nós temos que nos preocupar com nossas águas se nós queremos ter água potável, água para consumo, água para agricultura, para indústria, para a manutenção da biodiversidade no futuro. Então, nós vamos temos 3 lives confirmadas. A primeira que abre da professora Maria Cristina Mansur, que ela navegou 70 anos no Rio Xingu, muito corajosa. E depois nós vamos ter uma live sobre mudanças climáticas e crise hídrica com o hidrólogo Sidney Agra. Nós vamos falar basicamente sobre o Rio Paraná e como a crise hídrica pode atingir aqui o estado do Rio Grande do Sul também. Porque a gente se vê muito isolado, o Brasil é tão grande, e a gente pensa que está aqui no Rio Grande do Sul muito isolado de todos os processos que ocorrem no país inteiro. Mas não é bem assim, né? Nós temos biomas que são relacionados, que trazem umidade aqui para o nosso sul e sudeste, e a crise hídrica ela vai chegar aqui em algum momento aqui também. Então depois nós temos ainda uma live com o Julian, que está aqui também, que eu vi o Julian. Entrou também o Anderson, meu amigo, a Anne, o Paulo Bergonce. Nós vamos ter uma live ainda sobre matas ciliares, e quanto as matas ciliares são importantes para a conservação dos rios. E o Julian vai falar sobre umas experiências que ele tem de restauração de matas ciliares. Bom, hoje nós vamos falar então sobre o Rio Xingu. A gente fez uma postagem de fotos com algumas fotos da expedição da professora Maria Cristina, um mapa do Rio Xingu, e agora eu vou chamar ela para a nossa live. Espera aí que eu vou fazer o convite para ela, vou chamá-la aqui. Cris, é só aceitar meu convite, não precisa fazer nenhum outro tipo de ação, tá? É só aceitar meu convite. Agora você aceita o convite e vai entrar ao vivo. Vamos aguardar aí que ela entre. Se tiver alguma dificuldade... Entrou, deu certo. Deu certo. Toda live a gente fica nervoso sobre essa questão de entrar ou não no Instagram, né? E teve aquela live do Rio dos Sinos, com um dos participantes, a gente tinha que fazer uns 4 testes. O Instagram que ele entrava não dava certo nunca. Aí ele usou da esposa. Então, olha só, a Cris, professora, doutora Maria Cristina Derno Mansur, que eu chamo de Cris, eu conheço ela desde os meus 15 anos. Porque eu já queria ser biólogo, eu estava no 2º grau, fazia técnico em química, e eu colecionava conchas. Então, eu fiz um curso, né, Cris, que estaria presente. Era um curso você, a professora Inga e a professora Vera Pitoni, lá que tinham ligação com pós-graduação da PUC, ia dar um curso numa semana gaúcha de debates biológicos na Unicinos. E esse curso tinha vários temas, eram invertebrados do Rio Grande do Sul. E tinha uma aula que era de moluscos, que era contigo. Não sei se houve algum problema, vocês ainda não puderam estar, só foram a Pons e a Vera. E eu fiquei com o teu contato. Um dia eu fui no museu, apareci num feriado da escola, do 2º grau, olha a loucura, com uma sacolinha de conchas para identificar, e tu me abriu a coleção inteira, mostrou a coleção inteira, assim, com a maior generosidade. Imagina quem vai perder tempo, às vezes, né? Tem pessoas que não querem perder tempo. Um maluco bateu na porta do meu laboratório e ela me mostrou a coleção inteira de moluscos que tinha na fundação, e dali a gente ficou. A gente é amigo desde 1992, 3, nem me lembro mais. E eu acabei fazendo doutorado com ela. Então, a professora Maria Cristina Mansur, ela é especialista em moluscos de água doce, os bivalves, aqui tem 2 conchinhas que a gente vê no mar, né? E na água doce, inclusive tem bivalves enormes na água doce, quase 15 centímetros de comprimento, tanto que a gente não tem uma conchinha aqui para mostrar. E eu queria saber, Cris, como que surgiu a biologia na tua vida? Como é que surgiu? Deixa eu abrir meu roteirinho aqui, que eu estava... O teu pai era engenheiro, né? Tua mãe pintava, ela era artista plástica. Família... a tua mãe, qual era o sobrenome dela?
Era Faulkner. Ah, ela era Família Folca, Faulkner, mesmo da Sicília. E teu pai isso. Dreyer. E o teu avô por parte de pai ou de mãe, que tinha uma frota de navios? Era parte dos Dreyer, eles tinham uma navegação lacustre que ligava as lagoas costeiras e também tinha aqui pelo Jacuí, Lagoa dos Patos. Isso faz tempo, Isso, né? sim, mas em que época? Isso 1900, um pouco antes? É, por aí. É, Tá. século passado, início do século passado. É. E Depois, a tua mãe, tu disseste, né, que no lado do teu pai eram mais empreendedores, do lado da tua mãe, é, a mãe era artista, né? Ela tinha, naquela época, ela já tinha faculdade também. Ela fez arquitetura, escultura, né? nossa, E pintura. E era formada no Belas Artes. E ela ensinava muita coisa para gente, né? Isso a gente deve, essa cultura toda também, esse amor pela natureza e pelas conchas, eu acho que vem dos Faulkner, que gostavam, eram muito observadores, tá? E meu avô gostava de antropologia, a mãe também me ensinou a história de sambaquis, onde tinha, e eu era muito curiosa, né, quando jovem. Até entrei na faculdade e perguntava muitas coisas, sempre professor, então era muito curiosa. E ele logo me chamou para fazer um estágio no museu, naquela professor época. também. Professor Tomé, foi o primeiro ano de faculdade, eu já era estagiária, em seguida eu era bolsista do CNPq, né? Porque eu era assim, crica, né? Perguntava tudo, toda hora. E Mas ainda gostava, voltando um pouquinho à gostava. tua infância, tu ia muito para Capão com a tua mãe, Os avós, mais tarde para Torres, né? Então eu sempre tinha Tambaqui, coleção de conchinhas do mar e de água doce, porque eu nasci aqui perto, no Jardim Isabel, perto do rio, e a gente, desde criança, tomava banho ali e coletava aqueles bivalves gigantes que tinham, que eram abundantes no Guaíba, né? Hoje bem escassos. Tá? Então, eu já tinha muita curiosidade, gostava de água doce, tá? De entrar no Guaíba, né? Entrar no Guaíba, e, tomar banho, era chique, era um balneário aqui onde eu morava, tinha pertinho, né? Então, sim. era uma curiosidade que Lá em Capão vocês iam nos sambaquis, coletavam cerâmicas indígenas. é, me disseram, a mãe sabia que tinha em Xangri-Lá um sambaqui, então a gente ia de Capão a Xangri-Lá a pé, era um dia inteiro para ir até lá, meio-dia levava e eu coletei muitas cerâmicas na época, que estavam na superfície, e depois eu já era estagiária do museu também, já tinha 18 anos, quando eu fiz as últimas saídas até Xangri-Lá, e depositei tudo na coleção da Fundação Zoobotânica. Isso até originou uma tese de um antropólogo que era da Unicino, Dr. Brochado, né? Depois ele trabalhou na PUC um tempo também. Né? Então as Então, primeiras expedições científicas foram familiares. é, eu gostava disso. A gente fazia sem saber que era científico, mas a gente sempre perguntava como fazer, o que era, onde é que. Depois eu entrei fui estagiária do museu e vi que ali que teria que pôr essas coisas, não guardar em casa, mas como tem assim, tem que ser investigado. E eles, através do desenho e das pinturas da cerâmica, eles sabem qual é a origem, né, da tribo que morou ali, né? E as várias etapas que essas tribos vinham veranear ali, eu acho bem interessante a tese dele, mostrando E as diferenças culturais que às vezes tinham na, o, só para na esclarecer, população indígena. esse estágio que tu fizeste era no Museu Rio Grandense de Ciências Naturais, que deu origem, depois se uniu ao Zoológico, o Jardim Botânico, e deu origem à Fundação Zoobotânica do Rio Grande Botânica do Sul, do Rio Grande do que Sul. recentemente foi extinta por decreto Sim. estadual, né?
E lá tu trabalhaste desde 69 até 64. Desde 64. 64. Até me aposentar, que foi em 96. Aí eu fui para a PUC, né, trabalhar lá como bolsista. E continuei, estou até hoje aí, na ativa. E o teu pai também foi uma influência, né? Porque ele navegava, como é que ele tinha uma noção sobre os rios, que ele construía barragens, como é que é isso? Não, o pai, quando jovem, ele fazia os trechos, às vezes, da navegação lacustre. Desde Com o a teu avô. minha bisavó e a família já veraneavam em Torres. No início não tinha estrada. Travou um pouquinho. Ai, ai, ai. Iam Vamos de ver se carreta de volta. boi, que era a única. Desculpe, Dânica, eu não vi. Travou um pouquinho. Travou um pouquinho. Tu estava falando das estradas, que não tinha estradas, né? Tá travando de novo. Oxe. Gente, eu acho que eu vou. O que eu faço agora? Travou. Ela caiu. Eu vou convidá-la de novo. Peraí. Vamos ver se. Eu estou convidando ela novamente porque caiu a transmissão dela. Vou mandar um recado no WhatsApp aqui. Caiu tua transmissão. Ah, Tá. conseguiu. Tá, conseguiu. Caiu. Tu estava falando das Isso. estradas, né? Que não tinha acesso a Por todos. aí ao litoral nordeste do estado não haviam estradas no tempo que o meu pai era jovem. Então, eles iam com a navegação da família até Itapeva, e ali em Itapeva, com alguma carroça, alguma coisa, eles iam então adiante, né? Porque era perto, mas deviam ter alguma combinação. E mais tarde ele estudou engenharia e se especializou em elétricas, e também estudou a Elétrica. construção de hidrelétricas, do barramento das barragens, né? Mas isso ele fez um aperfeiçoamento nos Estados Unidos. E também era um pai boníssimo e muito puxava muito por todas. Nós éramos 7 irmãos, 6 mulheres, e todas fizeram faculdade graças a ele, né, que puxava o bonde ali. Então, a E família toda de intelectuais, né? E todos ligados à biodiversidade, à água, às artes, né? alguns sim, nem todos, mas tem, Não, digo tem, na tem teu pai, geólogos. tua mãe, teu É, pai, tua mãe. E os irmãos, eu tenho uma irmã geóloga, arquiteta, né? Tem a turma que partiu para as artes também, como a minha mãe, né? São artistas. Engenheiro é o meu irmão, também de águas, mas águas subterrâneas, ele é especializado em águas subterrâneas. Eu E perguntei sobre as artes porque trabalhando como zoóloga, a vida inteira tu desenhou, né? Tu sempre fizeste estudos anatômicos e tu desenhava os organismos com perfeição. Então aí também vem a influência da tua mãe, né? a mãe ensinava a gente a pintar um pouco, por exemplo, fazer uma maçã, dar o brilho, como dar o brilho, fazer um lado, dar relevo, etc. Eu me lembro que ela me ensinou muita coisa. E eu gostava disso, né? E outra coisa, na fundação aqui e nas universidades também não tinham grandes recursos de fotografia e de microscopia eletrônica de varredura, como hoje a gente tem. Foto Então, digital. o único recurso que a gente tinha era o desenho, fotos também era preto e branco, com pouquíssimo contraste, né?
Então, eu estou lendo assim recadinhos que entram aí agora, Sônia. Entrou o Matheus É, aqui. tem vários comentários. E então, isso aí me ajudou muito, né? Na divulgação das publicações e nos trabalhos de divulgação era o desenho que era o recurso que a gente tinha, né? E então eu conseguia fazer muito isso, né? No trabalho. Quando surgiu essa questão do Xingu, tu já estava aposentada, né? Eu continuava trabalhando, mas estava aposentada. Na época, eu acho que tu até não tinha nenhum projeto, né? Até não tinha nem bolsas de pesquisa, nem nada, né? É, Nessa época. foi depois que eu saí da URGS, né? Isso. É, Desenvolvi um projeto lá do Mexilhão Dourado por é. 3 anos, e o projeto tinha acabado e tu estavas parado. Aí, como é que surgiu esse convite para ir para o Xingu? Eu recebi, foi interessante, eu acho que já estavam procurando malacólogos para estudar moluscos na Amazônia, no Xingu, porque eu recebi, antes de convite, listas de espécies que era para eu dizer onde elas ocorrem. Eu digo, olha, sem coletar, não tem como saber, não tem nenhum levantamento da fauna do Xingu, assim, da parte bentônica de moluscos, que eu não conheço, então eu não posso inventar coisas, né? E depois a Academia da Filadélfia financiou um projeto binacional junto com o INPA para estudar os peixes do Xingu, porque é um rio fora do comum de diversidade de peixes, porque ele tem muitos ambientes maravilhosos e, e uma riqueza assim ímpar de espécies. Então, estava estudando os peixes. Quando eles começaram a estudar os peixes, com esse projeto binacional, eles viram que tinham muitos moluscos que eles não sabiam o que era e que eram alimento dos peixes, faziam parte da vida dos peixes. Então, eles queriam malacólogo. Convidaram o Pimpão, mas naquela época ele indicou a mim, porque ele não tinha malacólogo no INPA. O último foi o Pimpão, que fez doutorado, fez concurso para o IBAMA e estava já trabalhando. Então, ele disse, olha, professora Mansur, eu indico. Aí me convidaram para Para participar. esclarecer quem é o Pimpão é Daniel Pimpão é o Daniel Pimpão Mansur ou Mansur Pimpão? Agora não me lembro mais. É Mansur Pimpão? Mansur Pimpão. É, Isso, é o sobrinho. ele é parente do meu esposo, sobrinho do meu esposo, né? E eu orientei o doutorado dele, né? Que eu fui ao INPA várias vezes e a gente trabalhou junto na tese. Também ele veio para Porto Alegre, terminou alguma parte aqui de anatomia dos moluscos bivalves do Amazonas, na região amazônica. E eu fui orientadora. Aliás, um excelente aluno, maravilhoso. Com talento para desenho também excepcional. Mas isso foi antes, né, a tese dele, já tinha concluído. Então, eu estava disposta, só que primeiro eles me mandaram pacotes e pacotes de moluscos que eles fixaram em álcool puro, né, para genética, e estavam desenvolvendo estudos genéticos desses moluscos, mas não sabiam que espécie era, né? Me mandaram e eu disse, olha, eu acho que são espécies novas, não tem nada na literatura sobre isso, literatura científica, e eu não tenho condições de fazer a anatomia desses animais porque eles estão muito enrijecidos devido à má fixação, que para genética tem que ser álcool 100 ou 98. E eu, para anatomia, não posso trabalhar com animais fixados num álcool assim que os tecidos enrijecem. E estava vendo que eram animais pequenos que nunca tinham sido citados para a América do Sul, e tinha um ciclo de reprodução completamente diferente do que a gente conhecia. Então, tinha muito trabalho para fazer. Aí depois eu solicitei ir a campo. E aí eles mandaram passagem, organizaram a expedição Xingu número 3, que era para peixes, e nessa expedição
foram 3 malacólogos, 2 americanos, que trabalhavam também com bivalves, e eu, brasileira. Também tinham carcinólogos, que trabalham com caranguejos, né? Mas isso o INPA tem suporte né, de pesquisadores. Mas moluscos não tem nada, não tinha nada na ocasião. Só a coleção que o Dr. Pimpão deixou lá, aliás, muito elogiada pelos americanos, que ele foi, além de um excelente malacólogo, ele foi um curador muito bom daquela coleção do INPA. Até hoje elogiada pela arrumação que ele fez, né? Seguimos então, Daniel? Sim, e essa expedição, como é que foi? Como é que vocês se deslocaram no Rio? Como é que foram as... Eu fui de avião a Belém até Altamira. Altamira é uma cidade grande, tem aeroporto, aí o pessoal da Universidade de Altamira me buscou, o pessoal de peixes, né? Parece que tinha outros passageiros também chegando do grupo, e aí me apresentaram à universidade, eu conheci o pessoal, e depois, já 2, 3 dias depois, já tinha saído a campo. E eu, antes de ir também, eu perguntei o que eu teria que levar. Então, tem que levar barraca ou rede, a gente dorme na mata. Mas o mais pesado era um colchão de dormir inflável. Eu não sei dormir no chão. E rede também não estou acostumada. Então, eu levei um colchãozinho inflável e uma barraquinha que o Daniel me emprestou, porque eu não tinha mais. fui eu que emprestei a barraca. A barraca serviu, olha, foi muito útil. E levei todo o material de campo, anestésicos, frascaria menor, eles também me deram alguma coisa lá, material para lupa. Eu levei do campo, eu levei também para o laboratório, eles tinham um laboratório com material óptico, eu separei as espécies, vi o que era. Então, eles levavam esse laboratório para o campo ou tinha um laboratório próximo? A universidade tem um laboratório de ictiologia. Tá. Você voltava para Bom, e aí a função era equipar as 3 voadeiras que iam nos levar à volta grande do Xingu. O Xingu são lanchas, voadeiras, que eles chamam, que são rasinhas, porque o rio é muito pedregoso, tem matacões enormes e alta correnteza. Então, só grandes especialistas conseguem navegar ali, né? Gente que já tem o treino. E, então, fomos em 3 voadeiras, vários pesquisadores americanos, tinha um sênior, que era o Dr. John, que já trabalhou e orientou muitos ictiólogos do INPA, né, que foram para os Estados Unidos fazer doutorado com ele, e ele conhece muito o Amazonas e os outros rios também, só que o Xingu, como eles iam alterar todo o curso do rio em função da construção da barragem de Belo Monte, teria que se fazer um levantamento que devia ter sido muito antes da construção. Quando eu fui para lá, já estava praticamente mais da metade construído e quase fechando também a interrupção do rio, que é perto de Altamira, para desviar a água do rio para um reservatório todo especial que ia sair lá cuja barragem fica em Belo Monte, a cidade, depois da volta grande do Xingu. Só para esclarecer, né? Esse local que vocês navegaram é a Volta Grande, né? É uma volta mesmo, assim, no rio, uma alça. E o rio, na verdade, foi desviado dessa alça e fizeram um outro percurso para um barramento, acho que é para aproveitar a topografia, alguma coisa assim. E essa alça ficou com uma vazão, um nível da água muito baixo, né? Então, essa alça grande, que são quilômetros, né? Que foi afetada, que vocês fizeram as expedições científicas. Né? Nós fomos, essa expedição número 3 foi antes de fechar a barragem, essa que desviaria a água do rio. Tá. A Volta Grande fica. O Xingu corre a maior parte no Planalto brasileiro. Nasce lá no Mato Grosso e vem em direção à Amazônia. E a Volta Grande é o final da área alta do Planalto. Então, é uma volta
a metade da Volta Grande ser só cachoeiras. Cachoeira uma depois da outra, é uma escadaria. E a barragem está lá embaixo, né? Então, eles aproveitaram o declive todo do terreno, desviaram a água do Xingu para encher um reservatório à parte da Volta Grande, né? Sim. E eu sei que houve da Volta. houve também uma excursão, uma expedição Xingu, número 4, acho um pouco antes de fechar mesmo, né? Porque a barragem superior, que é Pimental, que fecha o Xingu e desvia sua água para o reservatório de Belo Monte, fica perto de Altamira. E a barragem, o reservatório, é bem lá embaixo, em Belo Monte. É onde o Planalto já não tem mais, é a parte da planície amazônica, que eles chamam. Tem essas duas. Aliás, o Xingu ele tem é um rio muito complexo, porque tem uma geodiversidade, diversidade de formações geológicas absurda, né? Cada trecho que ele corre é um tipo de rocha diferente. Mosaicos de Tem rochas inclusões de diferentes. tudo que é tipo, né? Tudo cristalino, mas são rochas muito diferentes. De um lugar para o outro, tem intrusões de outras rochas entre os matacões também. É muito interessante. E tem muitas cavernas, eu acho, porque o rio cavou várias cavernas nas próprias rochas. Eu acho que devido a essas diferenças de substrato, né? de rocha. E ali esses peixes vivem e se escondem, e é muito interessante, né? E a maior parte da equipe são mergulhadores, né? Tinham 3 mergulhadores e os próprios ictiólogos que estavam fazendo na ocasião doutorado, eles mergulham e tinha uma especialista em cascudos e outros especialistas em cascudos mais do fundo, uma que vivem só nessas tocas, né? Então, muita gente participou fazendo parte de estudos de doutorado e mestrado, né? Todo mundo tinha algum objetivo científico de produzir uma publicação. Aqui chamamos rápidos, né? São essas áreas de cachoeira, os rápidos. Muito. Para ter uma ideia, para chegar até o último local que se navega na Volta Grande, leva praticamente o dia inteiro na voadeira, né? A 1000, descendo com a ajuda da correnteza. E a gente acampou ali perto, é a Cachoeira do Jericoá. É o último local que se pode navegar. Depois não tem mais navegabilidade nenhuma, é só cachoeira, cachoeira, cachoeira. E levou-se um dia e aí montamos o acampamento, que era cada um com sua barraca, e não pode fechar a barraca em cima, fica só na telinha, porque ninguém aguenta o calor, né? A Amazônia. Então, por cima de todas as barracas bem altas, eles botavam uma lona para evitar a chuva, né? E também montavam-se barracas, porque a gente trabalhava o dia, à tarde, né? A manhã, à tarde e à noite. Sempre tinha alguém, porque tem mergulho noturno também, tinha mergulho noturno. Com revezamento ou era com... E depois do campo, durante o dia, a gente tinha que embalar o material, botar etiqueta, numerar, catalogar, né? Fixar. E o doutor Leandro de Souza, que é o ictiólogo de Altamira, ele ainda leva toda uma aparelhagem para fotografar ao vivo os peixes, né? Eles ficam dentro d'água, entre vidros, e são todos fotografados para os catálogos, né? Então, é impressionante. A trabalheira era algo assim incrível, porque eram muitos pesquisadores, muitos grupos, né? Nós fomos em 3 voadeiras, acho que cada uma tinha 14, 15 pessoas, 10 por aí. E ainda uma que era a cozinha, né? Com os mergulhadores. Porque a gente leva tudo em isopor, os alimentos, e é tudo calculado, o gás também, e os biquinhos para fazer em panela de pressão, era tudo feito. E o café da manhã, a cozinheira era uma baiana maravilhosa, ela ainda tinha, de manhã tinha bolo marmorizado, ela fazia tudo em panela de pressão. Num biquinho, em 2 biquinhos de fogão, não sei, aquilo era milagre de Jesus, multiplicação dos pães.
Mas, e ninguém adoeceu, né? Ninguém adoeceu, não comemos nada estragado, né? Só teve um rapaz que não sei porque não ficou muito bem. Aí levaram ele de volta. E era do Mato Grosso, eu acho, o rapaz. Eu ia te Tinha gente perguntar aqui. se sofreram algum problema, um risco, eh, um risco de vida, algum problema de saúde durante a expedição, algum acidente, nada. Não teve nada. Eu, que sou muito alérgica à picada de inseto, eu já me preveni, levei todos os inseticidas, sprays, pomadinhas e coisas, mas fui picada por uma vespa gigante na perna, né? Mas eu fiz uma medicina caseira que a minha filha me ensinou, a cozinheira estava passando, eu digo, me corta a cebola e aí bota em cima da picada, que era maior que a mão, mas a cebola era gigante. Em seguida sai a dor. E 2 dias depois já estava regredindo. E o doutor João também levava uma farmácia, então ele me deu um remédio também para evitar o enxume, dor, coisa assim, e dormir melhor. Bom, eu acho que eu só. E a gente tinha muito cuidado. Eu, por exemplo, eu entro dentro d'água vestida com uma calça comprida, porque os peixes às vezes beliscam, mas os pés eu tenho que sentir os bivalves. Então, os pés ficam descalços, mas é para evitar as raias, né? Então, a gente sempre leva um pauzinho e fica assim, cutucando o chão para, se ela estiver ali, ela vai embora. Que a raia fica, para esclarecer, ela fica enterrada na areia, né? Só Só, aparecem os olhinhos. só É, aparece os olhinhos. a E gente pisar não em vê. cima, o Eu, ferrão, é uma dor horrorosa, né? é insuportável. Eu nunca fui picada por. Já andei em muito rio, mas eu aprendi isso no Mato Grosso. Eu tinha rios que tinham raia, outros não. E eu aprendi a usar o pauzinho, aquele, varrendo assim, riscando o substrato, porque nunca se sabe, né? Mas tem rios que a gente sabe que tem raia, então já cuida mais, né? Agora, ali, todas as margens do Xingu tinham raias de tudo que era tipo, pretas com pontinha. O colorido desses peixes é algo assim fantástico. E elas ficam mais em zonas mais calmas, assim, nos Nas margens. igarapés, nas margens, né? Elas comem bivalves também, né? Dizem, Ah, eu não sei, mas comem. Eles ficam semi-enterrados e quando elas se enterram, elas vêm. lá no Mato Grosso, você me contado uma história de um rapaz que saltou num riozinho com raias. Como é que foi É, isso? eu era um motorista, ele saltou de um cipó e se atirou para bem no meio do rio, e aí veio uma Que nem moça na Tarzan. margem e disse, olha... E aí ele perguntou, o que vocês estão olhando? E elas disseram, olha, ninguém entrou nesse rio sem ser picado de raia. Mas ele, na mesma hora, parecia um filme voltando ao revés, ele subiu aquela barranca do rio a mil, todo vestido de Tarzan, assim, Jim da selva, né? Com aquilo desapareceu tudo, não vi mais o cara. Depois a gente achou ele no carro. O medo que o pessoal tem é incrível, né? Mas eu sempre tomei cuidado. Os americanos também diziam: olha, não esqueça teu rice stick, rice stick, porque é muito dolorida, o raspão, né, do esporão aquele. Mas eu coletei bastante, né? E os mergulhadores, na parte da volta grande do Xingu, os mergulhadores me traziam as pedras, que estavam todas encrustadas de moluscos que se fixam, né, os pequeninhos, e associados com esponjas. Algo maravilhoso. E na parte mais inferior do rio Xingu, o ambiente é completamente diferente. A 30 metros de profundidade, tem muitos bivalves que se associam a esponjas também, que ficam arborescentes. Tem uma foto aí que eu mandei para o Daniel, né? De um bivalve com uma árvore de esponja, parece Ah, é que tá publicado lá no Instagram. Só para é, esclarecer, né? No o fim do Xingu, ele tem um alargamento absurdo, né? não O se rio se vê a torna outra margem. largo e ele não é mais rochoso, não tem mais cachoeira. Ele tem uma lama e areia,
né, resto de galhos e coisas assim, e ele tem um aspecto mais de lago, porque na verdade ali ele se alarga já na planície do Amazonas, né? E ele tem uma influência do rio Amazonas, que eleva o nível e daí mistura as águas ali, então é uma água muito fértil. E ali vocês encontraram essas associações de esponjas grudadas em molusco, uma coisa que não se viu em nenhum outro lugar da Amazônia até hoje, né? É lindíssimo. O Rio Xingu é uma coisa inesquecível. Eu acho assim, para mim, em termos de natureza que eu já li, é a oitava maravilha do mundo. E eu acho um crime que foi feito esse barramento, com o desvio da água do Xingu lá em Altamira, né? A volta do Xingu diminuiu seu nível, a água que chega a ele é de outros rios pequenos que têm outra composição química e são tipo águas amareladas. Tipo, eu não sei se essa fauna que existia lá vai sobreviver, porque é muito diferente. O rio Xingu, ele no canal principal, ele é na bacia, considerando toda a bacia, a parte principal dele, de fluxo, ele é transparente, aquilo parece um aquário, é uma coisa de outro mundo, você está num oceano. Você vê tudo embaixo, fundo, dá para mergulhar, não é que nem aqui o Guaíba, que é marrom com baixíssima transparência, né? O rio Xingu é transparente, tanto na volta do Xingu como lá embaixo, e tem muitos nutrientes, porque ele vem de um percurso imenso, né? E tem muita área de mata que fornece o alimento ao rio, né? E a gente vê assim que já tem muitas áreas desmatadas na margem, né? Eles tiram a mata e deixam só as castanheiras, que secam também, porque não tem a mata protege as castanheiras. Se deixam só a castanheira para facilitar pegar as nozes, né? Isso também não é uma coisa muito aconselhável, né? Isso foi que ano que foi, Cris, que tu foste para lá? 2014. 2014. Agora estou imaginando como estaria essa paisagem agora, porque houveram muitas queimadas nessas reservas, naquela área. Nós tivemos licença toda especial, foi uma troca de correspondência do pessoal de Altamira para entrar numa reserva extrativista de castanhas, que é a reserva Sempre Verde, uma coisa assim, que fica do outro lado de Porto de Mós. A gente acampou bem pertinho de Porto Mós, mas do outro lado tem o Igarapé Gigante, um rio com águas escuras, né? Limpas, mais escuras, da planície, típica da planície amazônica. E nós penetramos bastante nesse rio, e principalmente por causa dos peixes, né, que são muito diferentes dos do Xingu. O peixe de Igarapé, eles têm o peixe folha, você jura que é uma folha, é um peixe, né, porque ele imita aquela floresta que vive, que cai, suas folhas caem ali, e ele, com a evolução, apareceram, tem os peixes folha mais clara, peixe folha mais escuro, muito interessante essas. Não tinha mata-mata lá? Não vi, mas é típico de ter a tartaruga, aquela mata-mata. E depois que começou essa fase aí de invasão, e ali eles deixam entrar só com autorização da cooperativa deles, porque eles querem evitar, né, desmatamento, né, que mude em todo o comércio deles. Eles vivem só disso, de extração da castanheira, né? Plantam alguma coisa de agricultura, também vivem, são povos bem simples, com muita influência ainda dos índios, né? E depois eu recebi cartas desses pessoal desesperado que a área foi invadida por garimpeiros ilegais, tudo ilegal, nada autorizado, e eles têm suas famílias ali, né? E o garimpo é uma coisa que traz sempre doenças e o clima torna-se perigoso, né? Violência, né? Conflitos, porque é roubo de terra, né? Eles estão entrando, nem se esconde na mata, ninguém consegue às vezes pegar.
E no meio do rio também nós vimos um viadinho branco, que eles chamam viado branco, que é da Amazônia. Eu nem sabia que a Amazônia lá embaixo tem um viadinho. Coisa mais linda o bichinho. É um bichinho menor, né? Mas é uma gracinha. Muitas Branco? coisas eu vi. Branco mesmo? Eles chamam viado branco. Ele é bege, mas eles chamam Ah, viado tá. branco. Aqui, como eles chamam o outro, viado do Pantanal, viado disso. Cara, eu nem sabia que existisse esse bichinho. Foi um prazer. Nós pegamos ele no meio do rio, batemos foto na voadeira, dentro da voadeira, depois devolvemos e ele nadou adiante. Estava cheio de carrapato, coitado. Cheio de carrapatinho. Meu Deus, pobre do bicho. Mas Ah, eu falando assim do Xingu, né, e a população indígena, para eles o Xingu é sagrado, porque eles tiram ali o alimento, né, a alegria, a vida deles é aquilo. E em Altamira também, pessoas depois me relataram que depois que fecharam a barragem, o pessoal não gostou, eles perderam a possibilidade de transitar por aquelas áreas maravilhosas de corredeiras do Xingu, né? A pessoa fazia um lazer ali. Eu não vi nada muito estragado, a floresta ripária bem conservada, muitos caboclos, às vezes seringueiros, que vivem ali esparsamente, né? E tem reservas indígenas também nessa Volta Grande, que dá margens para os rios. Poucas o que eu li, aldeias, né? o E que eu li tudo isso. agora, o que eu li agora é que a crise hídrica lá também está bem severa. O rio está muito baixo, né? Então ele não está mais navegável naquela Volta Grande e tem uma série de poças assim, É, ficou descontinuado, né, para navegação. E os peixes não estão conseguindo fazer a piratema, então a pesca ficou muito prejudicada e estão com problemas de alimentação, né, com falta de peixe e tudo mais, falta né. de peixe. E também a barragem está ineficiente, a hidrelétrica ela não está funcionando direito, não tá? Eles não estão conseguindo energia, não estão conseguindo por causa que há essa crise aí, né? E Uhum. só piorou, porque fechou o rio ao meio, aqui, a água que tiraram de cima, lá embaixo não está chegando o suficiente. Eu sei que a água não é suficiente, né? E se fosse pouquinho mesmo pela Volta Grande, iria sustentar ao menos a fauna. E o interessante desses animais que eu estudo, né, é que eles fazem um ciclo no peixe. As larvas fazem o ciclo no peixe. E o peixe, na piracema, ajuda o molusco a povoar as nascentes. Então, é toda uma curiosidade que sempre instigou a gente a estudar esses animais, né? Como é que a natureza chegou a esse ponto, né, para a sobrevivência dessa fauna que está aqui no Brasil desde o Gondwana. Já fizeram trabalhos genéticos e elas estão desde o tempo que o Brasil, a América do Sul, era ligada à África. Esses bivalves estão sobrevivendo, né? E ficando realmente, porque estão mudando esses rios, estão ficando cada vez mais escassos, né? Isso aí. E, Cris, essa expedição foi a maior expedição científica que tu fez? Essa foi, a do Xingu? Eu não sei, foi muito gratificante. Eu fiz uma expedição científica 2 vezes. Eu fui para a Ilha de Maracá, que é uma reserva ecológica também, para Ah, estudar sim, os no Rio Branco. moluscos, que é um afluente do Rio Branco, nasce ali na Venezuela e desce por muitas corredeiras também, forma uma enorme ilha, não é tão grande que nem do Bananal, mas é uma enorme ilha que se chama Ilha Maracá. E ali tem uma reserva ecológica, que é cuidada pelo governo. Mas também diz que ali, eu vi notícias que ali invadiram e todos os técnicos que estavam protegendo áreas tiveram que fugir, porque houve perseguição. Tem garimpos atrás da ilha. Na época que eu fui, tinham garimpos ilegais. E eles querem expandir o garimpo ilegal, né? Quando tu foste, foi em 90, 89, Foi em 80 e poucos, e já tinha garimpo ilegal. já tinha garimpo Que loucura. ilegal. É.
E a gente estava dentro de uma reserva dos Yanomamis. Inclusive, os motoristas das lanchas lá só podiam ser eles, porque Yanomami conhece o rio Arariquera na palma da mão. Então, e tem uma tradição, eles só podem casar quando eles sabem navegar no rio, Nossa, né? O rio é a Harvard University dos Yanomamis, porque é, é a ciência deles. Se botava um matuto ou um lancheiro comum, o motor toda hora levantava, porque eles tinham aquele. Tem que ter, quando tem muita pedra, tem que ter um motor de lancha que, quando bate, levanta, porque senão quebra a hélice e a gente não vai mais adiante. Mas navegando com Yanomami, nunca batia numa pedra. É incrível. E assim é a cultura do Xingu também, porque desde São Félix do Xingu, que ele começa a descer em corredeiras, os índios conhecem, né? E o cara que navega tem que saber de cor a é, posição das pedras para poder desviar o barco entre elas, né? e esses motoristas que nos levaram, que são três, eram fenomenais. Eles iam sempre junto, né? A gente ia em uma lanchinha atrás da outra por motivo de segurança, porque se acontecia alguma coisa, dava tempo de parar o barco e a lancha e buscar socorro, né? Mas eles, às vezes, eu digo, meu Deus, por que estão dando a volta aqui? Ah, eles sabem o canal, e não tem uma marcação do canal, é tudo memória e cabeça. Incrível. 1 hora dirigindo aquilo a 1000 e com corredeira abaixo, né? Depois a volta é mais difícil, porque tem que dar mais voltas e é mais demorado, porque é contra a correnteza. E eles sabem tudo de cor. Aquilo ali e não pode errar, não pode errar. Né? Então, Nunca chegaram a bater numa pedra, não. sim, já batemos na volta, porque às vezes a corrente obriga o barco a desviar um pouco da rota, né? Mas eles sabem, ele quando está batendo já sai ou com taquaras empurra, não deu problema maior, mas a gente sofre, é comum, né? Não sei se tem. E eu sei que eu trabalhava coleta nas margens, trabalhei coletando no fundo, né? Não, até o pescoço, porque mais aí só com draga, e também recebia o material que vinha das dragas com os peixes, né? Que era o mais interessante, que era Até o pescoço com água, tentando achar os moluscos e com a com o varinha pé, tentando espantar a raia. espantar raia. Eu não ia tão fundo assim, né? Porque às vezes eu já encontrava o suficiente assim com água assim pela cintura, né? E tinha muita coisa na margem. De manhã cedo às vezes tinham vivos ainda, porque às vezes tem uma marezinha no Xingu também, Tem que uma nem tu flutuação. disse. Sobe e às vezes tem horas que desce, não sabe por quê, deve ser influência ainda do próprio Amazonas que causa isso. E quando desce, às vezes tem bichinhos vivos naquela linha de maré, fica foliço e coisinha assim. É bem interessante isso. E ali tinha muitos jovenzinhos, mas deu para fazer uma amostragem boa. Só que eu trabalhei com os bivalves pequeninhos, descrevi 2 espécies novas, redescrevi uma que já tinha para o Tocantins, que é um A grupo. Cecília descreveu uma esponja nova que você trouxe para Aí eu ela. trouxe uma esponja nova para a Cecília, eu fiquei 1 ano ajudando ela a separar as espículas, né? E porque a gente não tinha mais laboratório, eu estava aposentada, e graças ao Daniel, né, que naquela época tinha a empresa dele, e aí a gente usou os laboratórios lá para separar o material, e depois eu fiz também parte em casa e parte anatomia, porque eu tenho uma lupa, né, para desenho em casa, e aí eu consigo fazer, mas muita coisa foi feito na empresa do Daniel. Então, aquilo foi em 2014, né? A tua última bolsa foi em 2012. Desde lá, tu está trabalhando por gosto, sem nenhum tipo de remuneração por isso, né? Tu é aposentada, tem a tua aposentadoria,
mas continua ainda orientando alunos em outras universidades, sempre colaborando em projetos. Essa paixão, assim, o que te faz ainda seguir por tanto tempo na pesquisa científica? Que idade tu está agora? Eu gosto dessa atividade. Eu acho que eu me encontrei, né, eu tenho família, né? Meu marido já faleceu faz quase 10 anos, mas eu continuo assim também porque eu sempre fui muito ativa, né? Eu acho que eu preciso de uma atividade que me dê prazer e satisfação, né? Eu acho que quando a gente publica um trabalho relevante, é muito gratificante, né? E eu acho assim que também quando solicito alguma coisa, agora também eu continuo monitorando bivalves no Guaíba, porque o mexilhão dourado fez muito estrago e a gente quer saber como é que está atualmente, se está voltando a fauna, porque o mexilhão recuou um pouco, né, na sua agressividade. Então, a gente acha que está voltando e quer saber como a coisa vai continuar, né? São capítulos e capítulos. É a minha paixão. A paixão minha é a família e os bivalves, meus filhos, né? E isso aí me dá prazer, eu gosto de fazer isso. De estudar também, essa coisa de querer descobrir as coisas, de entender a natureza, de ver essa relação toda da fauna com a flora, a água, não tem um igual à outra, né? A gente acha que é tudo igual, não, não é igual, né? E o Brasil tem muito ainda a conhecer, muito. Tem pouca gente trabalhando com essa fauna. Tem muita gente, insetos, mamíferos, aves, mas moluscos tem que ter mais gente, né? Porque é um aqui, outro lá. Né? E agora, com a escassez de recursos do governo, estão fechando as instituições, não há verba para pesquisa, isso aí só piora a situação, né? No fim, vai ficar tudo todas as coleções vão para o exterior, no fim das contas, porque eles têm mais condições de cuidar. Aqui não querem mais gastar dinheiro com isso. Não há recursos para. A fundação extinguiu, mas a coleção continua, porque é um patrimônio do Estado. Não pode botar fora. Imagina o material antropológico, que é a história do país, ou esses fósseis maravilhosos. A fundação tem muitos fósseis que vieram de Santa Maria, né? Que foram estudados, que são vouchers de trabalhos científicos. Como é que vai botar fora isso? O governo tem que assumir isso. Ou as instituições que são apropriadas e designadas para isso têm que assumir e cuidar disso e ter técnicos museólogos para manter isso aí. Não pode botar fora. Né? Já se botou muito, já se perdeu muito nesse país. Queima do Museu Nacional. Então, Coleções, às vezes, são largadas aos traços por não ter muito recurso. Que nem a do Butantan, queimaram todas as coleções de aranhas lá, que servem de modelo para saber as venenosas ou não, para distinguir, saber conhecer nossa diversidade, deixaram queimar, porque não tem manutenção. Né? Tem que ter, além de manter os curadores, né? Porque a comunidade científica precisa disso, né? Então tem que ter tem que se esforçar o governo também para manter isso. Recurso, tem que ter concurso para pessoas. Quando a fundação começou, os recursos vinham dos projetos que a gente fazia. Quantos? Eu montei vários laboratórios, compramos equipamento com projetos meus, né? Tinha projetos individuais da massa crítica do museu e do zoológico e do botânico, e tinham também projetos globais da fundação, né? Os primeiros inventários da área do Copesul, né? Tudo isso foi feito. Fazer um parênteses aí, que a área do polo petroquímico, vocês fizeram na década de 70, o que seria um primeiro estudo de impacto ambiental, antes mesmo de existir a legislação
do que determinam que é um estudo de É, impacto ambiental que vem na década de 80, né? Vocês fizeram um estudo para verificar quais possíveis impactos potenciais do polo petroquímico na bacia do Caí ali, né? e, inclusive, não tinham leis para proteger a fauna, nem direcionar, nem nada. A gente tem, por exemplo, as nossas colegas iam na Assembleia ensinar os deputados como tinha que fazer uma lei para proteger, né? Ou lei de inventário, de preservar uma área, como é que tinha que fazer. Né? A gente, tudo começamos do início. Né? Eu me lembro que para testar os animais, se iam resistir ou não a poluentes, né? Eu tive que buscar no exterior a bibliografia, porque também não tinha no Brasil nada publicado sobre isso. Né? Muito difícil, foi muito difícil. Não tinha internet, tudo tinha que vir pelo Comut, tinha que mandar por correspondência para vir todo. Fotomicrografia, né? Que é E antes aquela do fotografia. Xerox tinha só, me lembro, Rio, São Paulo tinha Xerox em 68. Na USP tinha só, o Museu Paulista não tinha Xerox. Eu fui fazer um estágio lá, eu tinha que pegar a bibliografia, pedir autorização, levar lá para a Universidade, né, de São Paulo, e do outro lado do Rio Pinheiros, para xerocar, senão era copiado à máquina, com máquina de escrever, ou Fotografado. fotografado. E depois tinha que ampliar aquilo e encadernar. Eram fotografias. Né? Muito difícil. Hoje o pessoal se queixa, meu Deus. Pois é, então, nosso tempo está acabando, eu vou terminar com duas perguntas. A sua história foi incrível, né? Tu, desde criança, despertou conhecimento pela ciência, pelas artes, e aproveitou tudo isso, desenvolveu habilidades, começou uma carreira numa época que não tinha instituições sólidas de pesquisa, estava tudo se iniciando, né? Tu construiu um conhecimento do zero na tua área, se tornou uma referência internacional, digamos assim, né? Recentemente publicou até um capítulo sobre bivalves naquele livro do Thorpe, lá dos Invertebrados da América do Sul. Passou por toda essa fase sem informática, copiando textos com fotografia, depois enfrentou o início da informática com cartão perfurado, né, que muita gente não sabe existir. O que tu diria para as novas gerações que querem se tornar cientistas ou dedicar alguma área da ciência ou a biologia em especial? O que tu daria de conselho para as pessoas que estão iniciando numa área científica? Olha, tem que gostar. Em primeiro lugar, tem que gostar e procurar a verdade, né? Porque a gente vê tanto plágio de trabalho, ou mando fazer teses por outras pessoas que redigem para eles. Acontece, isso é humano, né? Até a ministra lá da Saúde não tinha título de doutorado, que, que ela pagou, depois descobriram que ela pagou para um técnico fazer, ou coisa assim. Tá, mas isso aí não resolve muito a ciência para o país. Tem que amar o país também, amar a natureza, né? Tem que ser dessa área, tem que gostar dessa área. E eu acho que o descobrimento de coisas de áreas, né, e de novidades científicas são importantes, né, para a nossa cultura, para a preservação. Tem que saber, para preservar, tem que saber o que tem. Quanta coisa nós não sabemos no Brasil ainda, né? Tem rios, imagina agora descrevendo espécie nova. Né? Então, é difícil, como tudo, toda profissão tem suas dificuldades, mas para ter sucesso, tem que gostar e tem que ser sincero, tem que trabalhar, tem que baixar a cabeça, tem que buscar, tem que trabalhar, né? E procurar investigar da maneira mais correta possível, porque tem tanto plágio, tanta coisa, mas isso aí não Dado traz satisfação manipulado. nenhuma. Hã? Dado manipulado. Dados manipulados, é. Tem que procurar o caminho certo. Hoje, sei que hoje a estatística aí é bem complicada, às vezes não.
Eu não domino tudo isso aí ainda, né? Mas eu procuro alguém que possa me informar e que possa me conduzir para o caminho certo. É. Então, é isso aí. Mesmo agora, eu acho que toda a comunidade científica tem que se rebelar e exigir que aconteça algo, porque até pessoas que tiram todo o recurso da ciência e depois recentemente estão premiando com medalhas de mestre da ciência ou coisa assim, mas isso não é ciência que se fez por assim, desse jeito, né? É difícil entender assim, não é exemplo, né? Eu acho que a gente tem que procurar o caminho da ciência. A ciência é que vai nos conduzir para descobrir as coisas, né? E a verdade. A verdade está na ciência. Tem gente que não quer, mas nós precisamos dessa base. O homem necessita a verdade para tudo, né? Sim. Então, a última pergunta. Durante toda essa tua trajetória, tu começou na década de 60, né? Tu me falou que 64. A, a, 34. a carreira científica, ainda no Anos ano de do golpe cu. militar. É. Como é que foi? Tu enfrentou alguma dificuldade por ser mulher, algum machismo na tua área, né? Como é que foi isso? Não, eu não. Eu tive um chefe, um orientador maravilhoso, que é o professor Tomé, extremamente respeitoso, né, corretíssimo, né? Não posso me queixar. Eu acho assim que eu tive muita sorte na minha profissão também, quando como casada, eu tive um marido maravilhoso que só me incentivou. Eu devo muito a ele, né, pelo incentivo. Ele me ensinava, às vezes, a fazer ofícios para solicitar coisas ao governo, né? Ele tinha uma redação muito própria, me ensinou, me incentivou a fazer meu doutorado no exterior, né? Então, eu acho assim que eu tive muita sorte, tanto no emprego como na vida familiar. E eu E acho no assim. entorno, assim, as outras colegas, tu, naquela época, naquele. Havia problemas, né, de depreciar a mulher, ou já sempre existia, a gente ouvia falar, ou alunas que eram meio perseguidas, ou, sei Assediadas. lá, abusadas, assim, mas não que a gente percebesse muito claramente, né, mas tinham problemas. Em certos setores havia problema. Mas eu tive na malacologia, graças a Deus, nunca tivemos problema nenhum. Tinha várias colegas ali, né? E o professor era um exemplo e ele também era durão, né? Exigia, sempre perguntava por que fez isso, explica como é que é, não está bem explicado, vai, né? Foi um grande orientador em todos os sentidos. Até me ajudou muito, que eu tive problema no doutorado, que cortaram a bolsa, ele conseguiu que desse mais uma prorrogação, ou coisa assim, né? Graças a ele, muita coisa funcionou por causa dele, né? E do E a, exemplo que ele deu. e a última pergunta, como mulher, qual foi o maior desafio para ti na tua carreira científica, na tua vida, assim, particular? É, como cientista, é difícil, porque tu precisa ter um tempo para redigir trabalhos, né? E isso aí, às vezes, no vai e vem, no emprego com filhos, não é muito fácil, né? Graças a Deus eu tive filhos bons, né? E o marido também que entendia do que eu trabalhar, o que eu estava fazendo, que eu gostava desse trabalho, né? E eu redigia muito de noite, eu passava noites em claro, né? Trabalhando e redigindo, porque às vezes no emprego tinha muitos bolsistas, eu precisava orientar, eu também pedia bolsas, fazia projetos para bolsas FAPERGS, bolsas do CNPq, para ter alunos trabalhando na coleção, para etiquetar, para corrigir
Do campo vem um papelzinho só com os dados, então tem que botar no catálogo, tem que registrar isso, cuidar direitinho, sem líquido, tem que ser. Tudo isso é um ensinamento, né? E eu tive muitos alunos da URGS, da Unicinos até, que trabalharam comigo. Então eu não podia me concentrar muito para redigir. Então eu fazia isso em casa, depois da janta, depois de botar os filhos na cama. Tinha uma filhinha que ficou muito tempo de colo, então Eu tô ela vendo está aí do aqui lado, aí do lado. Eu sou bebê Dá um até oi. hoje. Tudo bom, Kitty? A Kitty foi um desafio, a minha caçula. Ela gostava de. Não incomodava, ela ficava no colo e eu batendo, redigindo as coisas. Ela não incomodava, né? Mas ela tinha que ver a mãe, tinha que ficar do lado da mãe, Até hoje. tinha que pegar a mãe, né? Então, isso aí era uma dificuldade, mas com paciência, né? E amor a gente resolve muita coisa. Então tá, Cris, acabou o nosso tempo. Que legal que foi a nossa conversa. Olha, eu acho que foi super inspirador assim, para as pessoas que estão nessa área, né? Porque a gente vem de um tempo que é mais fácil. Eu ainda peguei um pouco de dificuldade, mas eu vejo que as nossas gerações vêm de um tempo que tudo é mais fácil, né? A informação está ali. Liga o computador, vai no Google, baixa todos os artigos que quer, tem o Google Earth, não precisa olhar mapa, né? A gente precisava olhar mapa, a gente nem GPS tinha, né? Tinha que se achar nos rios, na navegação com mapas e tudo mais. Tinha que ir em bibliotecas com mapoteca. Jesus, que coisa horrível. Depois achar o nome, a profundidade das águas e tudo. E alguns tinham. Eu ia muito no porto, ali tinha o Deprec. Eu ia também, quando eu estive no Mato Grosso, eu fui em vários departamentos do governo para conseguir mapa das estradas, para ter acesso aos rios, né? Muito difícil, ninguém sabe nada. E lá no Mato Grosso ainda tinha dificuldade, qualquer rio se chamava, afluentes assim, não tinha nome, os rios não tinham nome, tudo era corgo, corguinho ou corgão. Aqui que se chama Saco do Guaíba, essas baías, lá era Bahia. Tudo era Bahia. Né? E corgo, corguinho, corgão. Mas ali tem. O que é aquilo ali que tem? Não, as conexões entre lagoas eram corichos, mas às vezes coricho, né? A gente gaúcho não sabia bem o que eles significava aquilo tudo, né? Então, ainda mais conseguir mapas, não tinha, muito difícil. O Google, quando eu fui a última vez, já tinha, mas não, quando a floresta cobre o rio, você não vê onde continua, onde está a ligação. Né? Então, tinha que ir a campo e ficar vasculhando dentro da mata para achar os locais. Né? Tá, mas eu sempre gostava disso, de fazer E uma isso. outra coisa assim que eu acho inspiradora é a tua vontade de continuar trabalhando sempre ativa após os 70 anos, né? Que muitas pessoas já estão 40, 50 já se cansando. É bem difícil, né? Eu estou num ritmo bem lento. Eu estou com um ritmo bem lento. Eu estou descrevendo uma espécie nova que veio da Venezuela, que o Carlos Lasso me mandou. São uma e a outra. Tem mais uma para redescrever, uma nova deles também, que são idênticos, muitos são parentes das do Xingu. Então, é todo um gênero novo que se descreveu, né, com auxílio da genética, mostrando que esse grupo de animais que eles diziam que veio da Europa, e que tudo sai dos Estados Unidos, da Europa e vai para os outros continentes. Neca, não é isso, não. Muita fauna vem da América do Sul, da África, e daí se espalhou para os outros continentes. Isso a genética prova, né? E essa fauninha aí que eu estudei também é bem antiga, mas a mais antiga são esses bivalves grandes. Até eu tenho um aqui que foi pego do Xingu, vou mostrar aqui, é um gigante bicho aí, ó. Nossa! É. Olha ele aberto também. Ele está com bicho dentro ainda. Ó. Ah, tá com bicho dentro. É, tá com animal dentro. Eu estou descrevendo ele.
Ocorre, por incrível que pareça, ele é cascudo, um chumbo de pesado, ele vive entre as áreas de cachoeira. Tem no Araguaia também, no Xingu. Acho que Tapajós não tem. Tapajós é outro irmão do Xingu, rio muito parecido. Lindo de morrer, com essas mesmas águas, mas também estão enchendo de barragens, né? Então desconfigura toda essa área original tão linda e que os brasileiros nem conhecem o que já está acabando. É uma São maravilha. organismos sensíveis, né? Muito sensíveis, na verdade são filtradores, eles filtram todas as impurezas da água. Os bivalves filtram, eles são monitores dos ambientes, né? E com essas queimadas todas, as devastações florestais todas, esses rios... Vai tudo para o rio. Vai tudo para o rio e isso é muito sensível para recuperar. Nós aqui na Bacia do Guaíba, nós tínhamos muitas espécies em grande quantidade até mais ou menos a década de 70, 60. E depois, olha, acho que declinou mais de 50%, né, das populações. É uma coisa muito, muito drástica. E até hoje não recuperou. Bom, incrível. Cris, vamos fechar por aqui. Te agradeço. Te agradeço muito pela oportunidade, né, e o carinho que todo demonstrado por mim, né, e por todo o trabalho, Dani. Incrível, muito amigo, querido. És o quarto filho. Não, tem Spike. O que a Kitty falou? Que tu também é filho da Mansur. Sim, orientei o doutorado, quer dizer, o Dani não precisa orientar, ele é muito inteligente, ele anda sozinho. Mas desde criança, né? Não, a Cris, ela é minha mãe científica. Mãe científica. Toda a ética, toda a inspiração em ciência, tudo veio com convívio com ela. E é uma pessoa que me abriu as portas quando eu tinha 15 anos. Então, só gratidão. Então tá, vamos encerrar por aqui. Um beijo. Beijo, Dani. Agradeço aos espectadores. Né? Uma boa noite a todos. E obrigado pela atenção, né? Muito obrigada. Obrigado, um abraço. Tchau. Abraço.